Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar seguimento, então, fazendo a última parte desse nosso livro, que foi uma aventura compartilhada aí por algumas semanas, O Herói de Mil Faces, de Campbell. Afinal de contas, nem foi tão complicado quanto a gente imaginava, não é? Nós saímos bem, conseguimos contornar alguns exemplos dele, que às vezes não é que sejam tão complicados, mas a linguagem se torna um pouco obscura, porque nós não estamos acostumados a lidar com linguagem simbólica. Nós estamos num momento de linguagem técnica, às vezes voltada para situações práticas. Então, quando trabalhamos com uma linguagem que faz referência a símbolos, conexão em várias mitologias universais, fica um pouco obscuro para a gente, não estamos acostumados a pensar nesses termos. Mas, enfim, estamos fechando a nossa jornada, que foi bastante interessante, e ele vai começar hoje falando algo que era de se esperar, que esse herói do qual ele falava é qualquer ser humano, somos todos nós. Ou seja, o monomito não se refere simplesmente à vida desse monte de culturas que ele relacionou, mas à vida de todo ser humano. O macro e o micro se correspondem. Não esqueçam do Kybalion, o que há acima a abaixo. Existe uma lei de correspondência entre os mitos universais e a vida individual de cada ser humano. E hoje ele vai encerrar falando um pouco a respeito de como se fecha esse ciclo. Como se fecha o ciclo individual na sociedade clássica, como se fecha o ciclo individual na vida de um homem especial que busca sabedoria e como se fecha hoje. Para falar a verdade, como não se fecha hoje. Ou seja, como nós ficamos meio em aberto, soltos em relação a essa síntese de vida que a nossa consciência pede de nós. Vai falar um pouco a respeito, então, do fechamento dessa interpretação mitológica que ele propõe, não como única possível, mas como uma possibilidade de reconhecimento, de identificação, de conhecer a si mesmo. Eu espero que para vocês algumas palavras-chave fiquem, fiquem. Como eu falava, numa palestra de 1 hora, em geral, 1 semana depois, isso é técnico. Fica 2 minutos, ficam 5 minutos. Eu gostaria muito que nesses 5 minutos ficassem coisas essenciais que servissem para que vocês vivessem o próprio monomito de forma mais consciente. Porque nós somos uma representação individual dessa mesma história, e às vezes tão rica quanto. Se você parar para refletir sobre os detalhes da sua vida, vai ver que ela tem requintes de uma aventura mítica, muito requintada, muito cheia de detalhes, que dariam para nos ensinar muita coisa se nós nos dispomos a perceber que a vida é um aprendizado. Então, eu espero que guardem isso. A nossa vida é simbólica, a nossa vida é mítica e obedece a esses mesmos estágios do monomito de Campbell. E eu tenho que identificá-los, porque senão significa uma aula no qual eu estive ausente. Uma aula que a vida me deu, que a natureza me deu e na qual eu estive ausente. Desligado, desatento. Então, ele vai começar. Lembrem que sempre mostramos isso, né? Esse é o Campbell, o prazo de vida dele. Viveu 83 anos, morreu em 1987, era um norte-americano. E ele, então, nessa parte 2, capítulo 4, ele vai falar das dissoluções. A dissolução individual e a dissolução do cosmos. Em algum momento, em alguma palestra no passado, que a minha idade está começando a fazer com que eu confunda um pouco um ciclo com o outro, isso também faz parte da dissolução, é a minha dissolução particular da minha memória, eu lembro que eu falava para vocês que o universo é muito parecido com um coração. Tem as suas sístoles e diástoles, tem o pulsar do coração do cosmos. Ele tem momentos de expansão e momentos de contração. Ou seja, ele manifesta e se recolhe. E a história da década pitagórica sai do zero, vai para o 1, depois volta para a unidade e volta para o zero. Então, chega um determinado momento que as mitologias tradicionais vão falar da morte do universo. E isso é mais ou menos comum, quando todas as coisas se recolhem a um ponto e só fica ali a memória de tudo que foi vivido. Dentro da tradição indiana, isso seria a Mahatya, a grande mente cósmica, que guarda a memória de todas as trajetórias individuais de tudo que foi vivido. Ou seja, tudo se resume à memória no final. Tudo se concentra na unidade e depois no vazio. Mas a experiência, a consciência que foi recolhida não se perde. Isso, a maior parte dos mitos vão falar dessa dissolução, desse crepúsculo dos deuses no final de tudo. Assim como o homem recolhe a sua experiência, o macro também o faz. Então, ele vai dizer que o poderoso herói do qual temos falado tanto, claro, somos nós. Somos cada um de nós, não o eu físico, mas o rei que se encontra em nosso íntimo. Sou o eu que reside no coração de todas as coisas. É o Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita, esse grande clássico indiano, diz: eu sou o eu que reside no coração de todas as coisas, ou seja, a essência de todos os seres é divina. Várias vezes eu contei para vocês a história de um dos conceitos mais belos que conheço, que é o conceito indiano do Sutratma, que diz que passa um fio por dentro de todos os seres. O momento em que ele passa por dentro de você é a tua essência, mas ele não para aí, ele passa por dentro de todos os seres. Ou seja, a nossa essência é uma só, para todo o universo. O Deus em nós é o Deus de todo o cosmos. A nossa essência é idêntica, é una, momentaneamente projetada sobre um corpo particular. E essa essência é absolutamente heróica no seu esforço de se impor sobre a aparência, no seu esforço de se impor sobre a matéria, no seu esforço de fazer com que você a perceba. No fundo, nós achamos que nós caçamos o nosso ser, que é ele que está caçando a gente pela vida fora, tentando fazer com que você dê uma abertura para que ele dê o seu recado ao mundo, para que ele se manifeste. Ou seja, o herói de todas as trajetórias é o nosso eu interior, a nossa essência, tentando dar o seu recado ao mundo, completar a sua tarefa, a sua missão. Os textos das tumbas e os livros dos mortos, já a gente vai mostrar um trecho deles, é um dos livros mais enigmáticos que eu conheço. É o chamado Livro dos Mortos Egípcio. Ele é chamado dessa forma de maneira bastante imprópria. Ele não é um livro só. Ele é uma coletânea de vários papiros que foram escritos individualmente para certos indivíduos, de um certo grau, que queriam ter instruções para o pós-morte, para encontrar o seu lugar, para que a consciência vencesse os obstáculos do pós-morte. Isso era enfaixado junto com a múmia. Então, depois, vários desses foram encontrados, e às vezes textos escritos também nas paredes das tumbas respectivas. O egípcio, desde o momento que nasce, começa a se preocupar com a morte, começa a se preocupar em como viver para que a morte seja o processo natural que corresponde a uma morte de um ser humano. E que a transição posterior à morte seja algo que obedeça aos princípios, aos valores e às metas, ou seja, eles têm metas que vão além da vida, metas de encontrar com o divino, ou seja, a osirificação. Ele vai falar um pouco a respeito disso. O morto canta a si mesmo como alguém que formou uma unidade com Deus e assimilou seus atributos. Então, se o livro dos mortos foi escrito para o escriba Ani, nesse momento ele não é mais Ani, ele é Osíris Ani. Se foi escrito para o escriba Nu, ele não é mais Nu, é Osíris Nu. Nesse momento, o nome dele e o nome do Deus se funde. É como se ele estivesse rastreando o seu coração, que ao encontrar o seu coração, encontra o coração do universo. Mas ele vai passando por etapas para poder vislumbrar essa unidade. Nem sempre ele está preparado para ver. Então, ele vai vencendo provas. Se ele tiver tido lucidez, mérito em vida, vai conquistar esse mérito e essa visão pós-morte. Ou seja, resumindo, o que diz o livro dos mortos egípcios, e em geral todos os livros que falam do pós-morte de maneira expressiva, é que a morte se decide em vida. Vocês imaginarem uma pessoa que tem uma vida absolutamente intranscendente e comum, atingir altos níveis espirituais depois que morre, morte não é promoção, senão resolveríamos o problema da vida inteira, era só matar todo mundo. Morte não é promoção. Então, onde você estará na morte? Onde você estava em vida, simplesmente sem o corpo físico. A mente se localiza naquele plano que você conquistou em vida. Então, essa viagem, essa vitória sobre obstáculos é o mérito que você acumulou no plano físico. E isso vai te permitir ir até um certo nível de consciência. Alguns até o máximo, que é a fusão com o próprio Uno. Outros não, outros ficam pelo meio do caminho. Aí algumas tradições dizem, os que ficam pelo meio do caminho têm que voltar para conquistar o que ficou faltando, que são algumas doutrinas que falam da ideia da reencarnação. O Egito é uma delas. Aquele que não completou a sua trajetória tem que voltar para o mundo para conquistar aquilo que ficou faltando, o que ainda não está dentro do seu coração. Aquela parcela de Osíris que ele ainda não conquistou. Ele ainda não é digno do nome Osíris Nu, Osíris Ani, Osíris Lúcia, Osíris João. E ainda falta um bom pedaço para conhecer isso. Então há que voltar e recuperar esse pedaço. É a doutrina da reencarnação. Mas, em geral, aventuras no pós-morte. É muito comum que esses livros se refiram a isso. A mitologia da última morada da alma. O nível atingido depende do caráter do homem quando vivo. Que aí ele vai fazer um monte de citações em relação a isso. Não sei por que cargas d'água, Campbell não se refere ao Bardo Todol, que é o livro dos mortos tibetano, que é um dos mais expressivos disso que ele está falando. E Jung trabalha muito sobre o livro dos mortos, faz inclusive um excelente prefácio.
numa época até anterior à época de Campbell. Eu não sei por que ele não se refere a esse livro. Mas o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, vai mostrar isso claramente. A consciência passando por diversos graus e parando naquele ponto que ela conquistou em vida. Aí eu trouxe para vocês um trecho de João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, uma das formas de percebermos essa frase é assim. Ou seja, na casa do meu pai há muitos níveis, dependendo da proximidade que você conquistou, da tua consciência com o pai. Ou seja, não vai avançar além daquilo que é o teu mérito, daquilo que foi conquistado. E aí ele vai citar mais um monte de coisas. Bom, aqui um trecho de um dos papiros do Livro dos Mortos, papiro de Anne, um monte de instruções que mostram tudo que ele vai enfrentar no pós-morte. É um dos livros mais complexos que existem, para o meu entendimento. O Livro dos Mortos egípcios, ele é tão codificado através de símbolos e nomes de divindades, que é um prodígio você conseguir decodificar um símbolo ou outro ali. Não é uma civilização simples, ela é muito rica simbolicamente. Perto do Livro dos Mortos egípcios, o Bardo Todol fica até alcançável, porque ele trabalha com símbolos universais que dá para você entender melhor. Não é nada do outro mundo. Tá? O Livro dos Mortos egípcios é realmente complexo. Então, esse é um dos trechos. Curiosamente, talvez vocês não saibam, mas sobraram muitos pedaços, muitos fragmentos, muitas múmias, muita coisa do Egito Antigo foi recuperada e muita coisa destruída em tempos recentes também. Houve muito maltrato em relação à história do Egito em idades recentes. Enfim, há vários fragmentos desse tipo que, compilados, fazem o que a gente conhece como Livro dos Mortos Egípcios. Ele vai falar, por exemplo, dos sacerdotes astecas. Eu não conhecia tão bem essa tradição. Ele fala de um embalsamamento, onde também se colocava papéis com inscrições junto ao corpo, ou seja, muito parecido com aquilo que os sacerdotes de Anubis faziam no Egito, preparando a consciência, o princípio inteligente, como diz o Bardo Todol, para enfrentar as sombras depois. No Bardo Todol, gente, é uma coisa muito interessante. Aliás, eu nunca vi esse nível de detalhe. Deve ter, porque eu não sou tão conhecedora assim. Mas ele descreve até o que você sente no momento de desencarnar. As sensações do momento da morte. E o oficiante vai àquela casa onde vivia o morto e fica 49 dias lendo as instruções do que a consciência desencarnada vai enfrentar no além, até que ela encontre a sua morada, tentando evitar que ele volte ao mundo muito rapidamente, porque também trabalham com a ideia da reencarnação. Mas ele chega a um nível de detalhe de falar das sensações no momento da morte. Então, sabe aquela brincadeira que a gente fala? O que acontece depois da morte? Não sei, ninguém voltou para contar. Depois que você lê o Bardo Todol, você não vai fazer mais essa brincadeira. Porque dá a impressão de que alguém voltou e contou bem direitinho. Até as sensações do momento da morte. É muito detalhado. Então, o importante aqui é que esses livros todos coincidem. Ele vai falar até da Divina Comédia de Dante. A Ponte Encantada dos chineses, tudo fala de estágios no pós-morte, que são os estágios que você conquistou antes da morte, o nível que a sua consciência alcançou. Em resumo, de maneira bem sintética, aquilo que falamos 1 milhão de vezes, a evolução nada mais é do que a luz sobre as trevas, ou seja, é a consciência sobre o desconhecido. É aquilo que a consciência conquistou, nada nem ninguém tira, nem a morte. A morte tira os veículos mais densos, mas a consciência não está entre os veículos mais densos. Então, é como se fosse aquela caminhada pelos verões e invernos da existência. Nos invernos da existência, você se cobre com um pesado casaco. Nos verões, você o desce, mas sempre caminha. E não deixa de ser você mesmo. Ou seja, a sua consciência não se perde nos ciclos da vida e da morte, segundo essas tradições. E é o que Campbell vai coletar aí. No Egito, ele fala, então, do avanço por níveis, até que a alma e o ser universal se revelassem como um só. Ou seja, até que você se visse como o próprio Osíris, que se espatifou. Lembram que o corpo de Osíris foi todo partido para entrar na manifestação, mas que depois foi mumificado, foi unificado, voltou à unidade. É aquele rei que foi, é e será. Ele foi partido para entrar na multiplicidade, mas depois recuperou a unidade. E a alma do homem é mais ou menos isso também. Caminha em direção à unidade. Daí que se diz que um dos sintomas da evolução é a fraternidade. Porque a fraternidade é a virtude que espelha a busca da unidade no plano moral. O homem que evolui necessariamente tem que ser mais fraterno. O homem que involui necessariamente tem que ser mais egoísta.
Tem tantas coisas por trás disso, gente, tantos detalhes. Vocês vão ver que algumas tradições, como a pitagórica, eles falavam das operações positivas e negativas da matemática, que eram correspondentes às operações positivas e negativas da consciência. Então, você tem a soma, a exponenciação, a multiplicação com operações positivas. O homem que sobe, ele exponencia o seu potencial consciente. E as operações negativas, que subtraem. O homem que desce, subtrai, divide, faz a radiciação, ou seja, ele se separa. Então, eles representam matematicamente a evolução como um processo de união, de multiplicar, de somar, de exponenciar a capacidade da tua consciência, à medida que vai percebendo que você e o outro, você e o todo, são um só. Ou seja, resumindo, em português bem claro, subindo, fraternidade, descendo, egoísmo. Que isso é a decodificação no plano moral desse monte de ideias complicadas. Fim do macrocosmo. Como falei para vocês, o homem tem um encerramento da sua trajetória no mundo manifestado e o macrocosmo, que é o universo manifestado, também tem um fim. É como se ele tivesse também uma encarnação. Ele tem um fim. Você volta para a casa do Pai com os braços repletos de frutos e tudo isso se condensa novamente, primeiro na unidade e depois no zero. É a expiração e inspiração de Brahma. O universo manifesta e recolhe, manifesta e recolhe. Por isso eu acho tão bonita essa ideia de que são sístoles e diástoles de um coração. Porque se a divindade, o atributo dela mais apropriado são as sístoles e diástoles de um coração, ela provavelmente é parente do nosso coração. Todos os corações são da mesma linhagem. Por isso os egípcios diziam que o coração do homem é o maior mistério do universo. Banha o teu pensamento, tua palavra e tua ação em águas do coração. Coração como um símbolo do centro, dos valores, das virtudes, da sabedoria em torno da qual toda a vida humana deveria girar. Todos os corações estão alinhados, porque são de uma mesma família, pertencem a uma mesma linhagem. O universo é um grande coração, segundo algumas dessas tradições. Então, o cosmos se dissolve ao fim do ciclo. Helena Blavatsky, numa passagem, eu até coloquei isso aí mais adiante, ela coloca, inclusive, um calendário Brahmani de Azura Maya, que, lógico, é simbólico, não dá para levar muito ao pé da letra, mas ela coloca em números o que seria um Mahayuga, o que seria um Kalpa, o que seria um Manvantara, em números. Uma cifra que, com certeza, não vai caber na sua calculadora. Mas ela fala de um determinado número que é uma referência simbólica para a tradição indiana antiga do tempo de manifestação e de recolhimento do universo. Ou seja, isso para eles não era uma brincadeira, não era uma mera alegoria, era uma realidade. O universo tem um tempo de expandir e um tempo de recolher. Campbell fala do Codex Dresden. Vocês sabem que esses códex maias, alguns documentos da América Central, foram levados para a Europa e receberam nomes que não têm nada a ver com a tradição mesoamericana, porque foram literalmente carregados para fora da Mesoamérica. Alguns deles serviram de brinquedos de crianças, foram semi-destruídos, até que se descobriu o valor histórico que isso tinha. O Codex Dresden é um deles, que fala do fim do ciclo cósmico entre os maias, representado como uma serpente de chuva estendendo-se no céu. Ou seja, fala, e isso deu muito pano para a manga algum tempo atrás, né, de que o universo teria um recolhimento, um ciclo de fechamento. Aí foi um tal de todo mundo querer calcular a data do fim do mundo e colocar a culpa nos maias, que foi uma coisa triste. Evidentemente, essas cifras não são tão exatas assim, para que a gente possa entendê-las e pegá-las no pé da letra e colocar no seu calendário pessoal. São uma representação de eras que não equivale ao tempo, à unidade de tempo que a gente usa hoje. Mas eles, com certeza, falavam de um momento onde o universo finda um ciclo de manifestação. Não tente fazer suas continhas, não vai dar. Até Platão usa uma matemática que a gente não consegue reconhecer, que dirá os maias, que se expressavam de uma maneira muito mais exótica para nós. Então, não dá para a gente tentar aproximar unidades de medida que a gente usa hoje, porque vai gerar fantasia, e isso é muito comum. Aí gera teorias da conspiração e catástrofes para todos os lados, e todo mundo começa a esperar pelo fim do mundo, ciclicamente. Não vou entrar em detalhes sobre isso, nem estou aqui para criticar ninguém, mas eu acho que, no fundo, tem um certo medo. Sabe a criança que fez a travessura e fica esperando a hora que a mãe vai descobrir e puni-la? A gente está assim com o universo. Uma hora o universo vai descobrir que a gente fez travessura e vai nos punir. Então, pumba, vai acabar simplesmente, vai nos colocar de castigo. E isso gera uma tendência a interpretar
todo dado que não é muito bem entendido como prenúncio de uma catástrofe. Então ele coloca aqui um trecho, eu coloquei para vocês o Edda poética e a previsão do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, como dizia Wagner. Também a tradição germânico-escandinava fala, chega uma hora que queima o eixo do mundo, que é a árvore Yggdrasil, que liga os 3 mundos, e vai tudo para uma catástrofe, tudo é absorvido e um novo mundo vai ser criado. Ele já prevê mais 3 mundos para frente no Ragnarok. Até a próxima esfera, que é Audleng, já está no horizonte, esperando. Só que não é uma cifra pequena. Mas a tradição escandinava descreve isso no mínimo de detalhes míticos, claro, de como tudo vai ser reabsorvido. Esse é um trecho dos Eddas em verso e prosa que é tomado pelo próprio Campbell. Não é uma obra muito difícil de encontrar, mas também não é uma obra muito fácil de entender. Mas a mitologia escandinava é tão rica e detalhada, eu ousaria dizer, quanto a própria mitologia grega. E essa descrição do crepúsculo dos deuses é muito bonita. E Wagner usa muito isso na sua tetralogia, onde ele faz umas adaptações, é claro, mas ele descreve esse fim do mundo divino e humano, tudo é reabsorvido. Então, irmãos combaterão entre si e se matarão, e os filhos de irmãs macularão o parentesco. Difícil será a vida na terra, tomada por forte corrupção. Tempo do machado, tempo da espada, de escudos partidos, ou seja, o escudo sempre representando a personalidade fragilizada, indefinida, sem identidade. Tempo do vento, tempo do lobo, antes do mundo desabar, e os homens não mais se pouparão uns aos outros. Isso aí é Volsunga Saga, faz parte do Edda em prosa. Existe uma passagem de um Upanishad indiano que é tão incrivelmente parecida com isso que chega a ser impressionante. Não me recordo, agora eu ia inclusive coletar para vocês, eu achei que ia ser texto demais. Tem uma passagem de um Upanishad hindu, que aliás são indo-europeias ambas as tradições, né? Tem uma passagem de Upanishad hindu que descreve aquilo que eles chamam de fim do mundo como ausência total de valores, muito parecido com isso aí. Mas nem por isso pensem que vai acontecer semana que vem. O tempo é complexo e não estamos aqui para prever coisas desse tipo. O que vai acabar provavelmente é o nosso mundo humano com os valores nos quais ele está estruturado. Isso talvez num tempo médio acabe, mas a reabsorção desse universo não. Isso não é uma cifra pequena assim. Aí tem toda uma manifestação de seres muito maiores, de astros, de galáxias, que têm o seu próprio tempo, que para a natureza é rapidinho, mas um dia acaba. Ou seja, a eternidade tem uma data marcada. Todos os seres estão manifestados e, como dizia a mitologia grega, na hora que você é concebido, Zeus gira a ampulheta. Um dia acaba. São filhos de Cronos, serão devorados por ele algum dia. Ou seja, o macrociclo do universo um dia também acaba. E aí ele vai falar sobre o epílogo, mito e sociedade. Vai entrar no fechamento. Essa parte eu achei muito bonita e realmente um fecho de ouro que o Campbell faz, mostrando a importância do mito e como isso estruturava as sociedades antigas e como não significa nada hoje. O dilema que vivemos uma vida sem nenhum simbolismo e a angústia existencial que isso provoca, que nós encontramos dentro de nós mesmos. Basta procurar um pouquinho que você vai esbarrar com as 100 respostas de uma vida que está restrita à sobrevivência. Falta de mito, falta de simbolismo, falta de viver o seu próprio mito. Ele fala: não há sistema definitivo de decifração mítica. Mito é como Proteu, que se deve segurar firme para que ele nos conte algo. Proteu era um deus grego que era danadinho, porque ele sabia tudo. Só isso que ele sabia, tudo. Qualquer coisa que você perguntasse, ele sabia. Só que ele mudava de forma, de tudo quanto é jeito. Quando você tentava retê-lo, ele mudava de forma e sumia da sua mão. O único jeito de se pegar Proteu é segurando firme e deixar ele mudar de forma, até chegar à sua verdadeira forma. Aí, nessa hora, você faz uma pergunta. E o que você perguntar, ele vai responder, conforme o gosto do freguês. Ele sabe tudo. Então, você pode perguntar para ele qual é o sentido da existência do universo. Você pode perguntar que horas são, ele vai responder. E pumba, tchau, perdeu sua oportunidade. São 7h25, tchau. Ou seja, ele vai responder aquilo que você está na altura de perguntar. E a mitologia grega cita esse ser como tendo uma participação fundamental em certos momentos, como, por exemplo, Menelau, quando vai para a Guerra de Troia, consegue pegar Proteu e perguntar para ele, fazer uma pergunta para ele, mas não é fácil. E ele vai responder conforme o nível que o seu inquiridor tem para perguntar. Então, ele diz, o mito é assim, ele vai dizer para você o que você tem condições de perguntar para ele.
Daí que você vai encontrar gente falando sobre o mito na história com as definições mais bizarras. Desde aquelas que têm uma certa profundidade até outras que são muito estranhas e exóticas. Aqui um pequeno trecho do Ragnarok, do Crepúsculo dos Deuses, quando tudo se incendeia e tudo é consumido. É um pouco diferente do Crepúsculo dos Deuses wagneriano, a obra em si. Quem tem curiosidade, a Canção dos Nibelungos e a Volsunga Saga mostra a versão original de onde Wagner tirou o seu Crepúsculo dos Deuses, que, por sinal, é uma obra linda. E aí ele vai falar das interpretações. Então, você vai encontrar gente, Fraser, por exemplo, ele vai dizer que mito nada mais era do que um jeito das pessoas que não sabiam como é que o mundo tinha começado inventarem uma explicação, para fazer de conta que sabiam e adquirir uma pseudo-autoridade. Ou seja, eu sou aqui o xamã, eu sei quando começou o mundo, você não sabe, então me obedeça. Parece primitivo, mas ainda há quem siga essa linha, que o mito seria uma explicação primitiva para fundamentar determinados procedimentos sociais em sociedades simples. Já houve quem pensasse isso, ou seja, perguntou isso para o Proteu, e o Proteu respondeu conforme o nível daquele que o perguntava. Já houve quem achasse que era uma fantasia coletiva, ou seja, uma espécie de alucinação. Já houve quem achasse, como Jung, que era uma projeção do inconsciente coletivo, que não deixa de ser, mas não é só isso, não é só uma chave psicológica. Já houve quem achasse que era uma revelação metafísica ou a voz de Deus. E o Campbell vai dizer de uma maneira bem ponderada, deve ser um pouquinho de cada uma dessas coisas e ainda muito mais que a gente não sabe. Um dia vai chegar um sábio, vai pegar Proteu e vai perguntar o que é o mito. E Proteu vai contar toda a verdade, porque ele tem condições de ouvir e sabe como perguntar. Até agora a gente ouviu pedaços da verdade. Mas uma coisa é certa, o mito é um mapa da mina de quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Ele é uma resposta alegórica para a pergunta fundamental. O que é o mundo? O que somos nós? Para que foi criado tudo isso e para onde estamos indo? Se você soubesse perguntar, teria resposta para isso. Mas nós não teríamos nem condições de ouvir essa resposta. Então, ouvimos e entendemos o pedaço da resposta que temos condições de sustentar. É sempre assim. Você coleta, você ouve aquilo que está preparado para ouvir. E aí ele vai falar um pouco sobre a função do mito dentro de sociedades primitivas, por exemplo. Os chamados ritos coletivos, ritos de justificação, que hoje a gente praticamente não tem mais. Você vai dizer, mas ainda existem cerimônias. Elas estão muito esvaziadas dessa função de dar sentido à vida de alguém. Viraram meramente convenções. Então ele fala, o homem está limitado e especializado, não pode ser tudo. Ou seja, eu sou a Lúcia, tenho uma determinada idade, sou de uma família, sou brasileira, estou em tal tempo. Eu tenho uma limitação, tudo que está no mundo manifestado tem uma forma, e a forma é uma limitação. No mundo manifestado não dá para você ser absoluto. Então, a totalidade antigamente era alcançada no grupo tribal vestindo um determinado papel, recebendo uma investidura clássica. Ou seja, você veste o papel da noiva, do guerreiro, do pai, da mãe, da avó. Você recebe uma investidura de um papel social que tem sido vivido ao longo de gerações e desempenha o script desse papel. Então, você se justifica perante a sociedade. Você é uma peça desse quebra-cabeça. Agora obedece, se enquadra e faz aquilo que o quebra-cabeça espera de você. Você já viu o enquadramento do indivíduo segundo papéis sociais. Era uma investidura, que ao mesmo tempo que era algo que te protegia, também te limitava. Então ele diz, o indivíduo era apresentado como guerreiro, noiva, viúva, sacerdote, chefe, etc. Os arquétipos onde o indivíduo era validado e conectado à sociedade, mas ao mesmo tempo também anulado. Sabe por quê? Você tem que ser nesse momento o guerreiro. Então não me venha com 9 horas de que não, eu sou o João, eu tenho as minhas peculiaridades. Não tem peculiaridade nenhuma, a sociedade precisa de um guerreiro, você é guerreiro. Então ocupe esse papel, desempenhe da melhor maneira possível aquilo que todos os guerreiros ao longo da história fizeram e dê a sua satisfação para a história. Faça aquilo que a sociedade precisa de você. Ou seja, o homem era justificado perante o grupo social segundo um determinado papel que a sociedade precisava. Eu não acho isso engraçado? Porque hoje a gente não está nem aí para o que a sociedade precisa, a gente só pensa em nós mesmos. Ou seja, ele era validado pela necessidade social. E aí ele vai dizer que isso, inclusive, preenchia a necessidade do homem de excluir certas coisas, porque não somos tão altruístas assim, então a gente tem que deixar certas coisas no inferno. Então o céu era a sua tribo, a sua sociedade, o inferno era o estrangeiro. Aí você tinha que brigar, tinha que botar ele para fora, tinha que manter ele lá. Mas dentro tudo estava justificado.
o chefe, o pai, a mãe, o xamã, o sacerdote, e você tinha o seu papel aí dentro. Isso justificava pelo todo. E aí tinha uma série de cerimônias, de ritos, que enquadravam você dentro daquele papel social. E não tente inventar. Não tente ser aquariano numa sociedade tradicional, porque não vai dar, não é um signo muito bem-vindo. Ainda há pouco eu falava dos aquarianos e fiquei com eles na cabeça. Tem algum aquariano aqui? O aquariano deveria ficar muito desconfortável nesse tipo de sociedade, porque gosta de inventar, né? Enfim, você tinha que se enquadrar ali, achar o seu lugar e se justificava pelo serviço que prestava ao todo. Então ele era conectado, mas ao mesmo tempo anulado como um ser diferente. Ele desempenhava um papel que estava prescrito desde o início dos tempos, que justificava pela necessidade da sociedade. E a sociedade se inseria dentro da natureza e do cosmos pelas festas sazonais, seja as festas das estações. A festa da primavera, do inverno, verão, outono, você se enquadrava nos ciclos do mundo. E enquadrava, da mesma maneira que o indivíduo não discutia se ele tinha que ser guerreiro ou noiva, ou seja lá o que for, ele enquadrava e cumpria o seu papel, a sociedade também não reclamava com os deuses por causa do inverno. Aceitava e enquadrava e se preparava para isso. Ou seja, havia um ajuste, como se fossem círculos concêntricos. O homem se ajustava às necessidades da sociedade, e a sociedade, como tribo, como comunidade, se enquadrava nos ciclos do mundo e fim de papo. E se preparava para isso, mas não discutia nem se lamentava. Então estava tudo bem encaixado e o homem se sentia seguro, porque isso dava uma certa margem de proteção e de previsibilidade à vida. Ele não corria grandes riscos. Bom, isso tudo desmoronou, evidentemente, né? E ele fala que nessa sociedade tradicional havia outro caminho, que era aquela pessoa que já não procurava mais uma justificativa fora, dentro do grupo social, mas dentro de si. Queria encontrar um sentido mais profundo. Eu não quero simplesmente ser o guerreiro ou a noiva. Eu quero descobrir o que é um ser humano, o que é que eu estou fazendo no universo. Eu não quero saber só o como, eu quero saber o porquê. Aí mergulhava dentro de si próprio, virava uma tangente, né, um ser meio pária, e ia procurar um sentido maior para a vida. Ele se derivava, às vezes, para a sabedoria, encontrava uma resposta mais profunda, porque estava procurando. As respostas sociais não bastavam para ele. Então ele diz que esse outro caminho, diametralmente oposto, é o exílio da sociedade com seus moldes, ou seja, a fuga, a massificação e busca do todo dentro de si mesmo. Não identificação com trajes usados no mundo e busca da essência atemporal. Então ele fala dos mistérios helenísticos. Se você ia a Delfos, a Cumas, a Samotrácia, você ia encontrar lá mistérios para o cidadão que não estava satisfeito. Ou seja, os aquarianos agora vão dizer, essa escola era para mim, devia ser. Ou seja, aqueles que não se enquadravam dentro do molde social e diziam, tá bom, eu aceito isso, não vou discutir. Não, eu quero discutir, quero saber em profundidade qual é o meu papel no universo. Então havia aquilo que eles chamavam de mistérios, escolas iniciáticas, onde o cidadão ia buscar respostas dentro de si. Era, digamos assim, uma fuga, massificação dos papéis predeterminados dentro da sociedade. Que um ou outro iam. E um ou outro eram aceitos, porque não era fácil ser aceito dentro desses mistérios. Mas aí era uma tangente onde o ser humano buscava uma sabedoria mais profunda e um sentido mais profundo, consciente e individual para a própria vida. O que a gente tem dessas coisas hoje em dia? Absolutamente nada, nenhuma nem outra. Nem você se enquadra para servir a sociedade, porque ninguém está nem aí para a sociedade, nem você se enquadra para buscar mistérios, porque ninguém também nem para pensar em mistérios. Então, nós caímos num individualismo onde cada um tenta ter um tipo de coalizão com pessoas que têm interesses comuns, mas o interesse é só meu, eu quero me beneficiar. Eu entro num grupo, tá bom, porque nós temos interesses comuns, mas cada um de nós não abre mão do seu benefício pessoal. E existe quase que, digamos assim, uma união de interesses pessoais semelhantes, mas nunca se abandona o egoísmo. É uma sociedade do individualismo no pior sentido da palavra. E os mistérios não significam mais nada, aliás, nem acreditamos que eles existam. Quando a gente olha para trás para essas escolas de mistérios, parece um tipo de fanatismo exótico. Já não há uma explicação racional para o que era isso. Já não são considerados nem religião, nem filosofia, nem coisa nenhuma. Já não se entende o que se fazia aí. Trata-se de realizar aquilo que se é, mas estando ainda no mundo. Descobrimos a nossa essência como idêntica de todo o universo, que passamos a agir sempre na presença de nós mesmos. Lá pelas tantas, o Campbell falava disso, gente, do ser humano como um pontífice. A essência do universo está lá no plano das ideias de Platão. É a justiça, a fraternidade, a bondade, a beleza. Alguém tem que trazer esse recado ao mundo. Então, um ser humano tem que ter estatura moral, psicológica, espiritual, para ter a cabeça nos céus e os pés na terra.
e ver o que o universo é, o que a gente está fazendo aqui, e trazer para o mundo, para que aqueles que não enxergam possam enxergar através dos olhos dele. Então, de uma certa maneira, é como se fosse a eletricidade, que precisa, num determinado momento, ser assimilada, condensada e mandada para um nível inferior. Porque senão ela volta para a sua fonte e a gente não tem energia aqui embaixo. Então, esses seres são como se fossem condensadores de energia nesse plano, para que os seres humanos aqui embaixo possam ter algo do mundo real, do plano das ideias, do plano espiritual. Ou seja, sempre houve a necessidade de pontífices, só que não necessariamente religiosos. Um artista que via a estética, que via a beleza, era um pontífice. Um político que via a justiça era um pontífice. Um religioso que via a bondade era um pontífice. O problema é quando você tem uma época de decadência que nenhum desses três eixos está vendo nada. Porque aí fica complicado. Os dois mundos ficam divididos. Aí ele fala que isso é o mito da divisão do homem ao meio. Vocês já ouviram falar disso? Platão fala sobre isso num livro chamado Banquete, que em determinado momento o homem é cortado ao meio. O plano espiritual não comunica com o plano material. Um não fala com o outro. Então, um não sabe dos códigos do outro. A gente não sabe o que o nosso espírito quer da nossa vida. Não perguntamos para ele. Aliás, não sabemos nem se ele existe. Alguns duvidam. Aliás, muitos duvidam, ainda que não tenham muita consciência disso. Então, os dois mundos estão sem ponte, sem intermediários para trazer esse recado para cá. Aqui é uma imagem que eu acho belíssima de Orfeu trazendo Eurídice de volta para o mundo. É como se fosse a nossa consciência trazendo a nossa essência para a vida. Só que o Orfeu se distrai um pouco no meio do caminho, olha para trás, tem saudade das experiências passadas e perde a Eurídice. É sinal de que vai ter que voltar de novo para fazer isso. Já tem tanto mito, né? De pessoas que olham para trás e viram estátua de sal, de pessoas que olham para trás e perdem Eurídice. Essa história de olhar para trás em mito, geralmente não termina bem. Portanto, se algum barulho te chamar atrás, pensa duas vezes antes de olhar. Porque os mitos depõem contra esse tipo de atitude. Geralmente não dá certo. Até o Fantasma da Ópera tem uma passagem que acontece isso. Então, o herói hoje. Como é que fica a história do heroísmo na nossa sociedade? A unidade social é econômico-política. Não precisa partir para materialismo histórico marxista para vocês saberem que o assunto do dia é como está a economia, quem está mandando em quem comanda a sociedade, ou seja, a unidade se dá em torno de objetivos econômico-políticos. Isso já dizia o Campbell lá na década de 80 e hoje é mais fato do que nunca. Ou seja, o interesse real, o que é considerado sério mesmo, é quem está mandando e qual é o dinheiro que sobra para a gente. Ou seja, são os dois assuntos em torno dos quais a vida gira. Palco de competição por supremacia material. A herança humana do ritual, da moral e da arte está em pleno declínio, ou seja, sem representação de ideais como bondade, justiça e beleza. Essas coisas se tornam produtos de consumo. Hoje eu quero me distrair, eu vou assistir um concerto. Não, eu quero ter uma reflexão onde eu quero chegar a entender as palavras de Deus. Então eu vou assistir um concerto. Você é doido, meu cara. Eu vou para um concerto como quem vai para o cinema, só falta levar a pipoca. Só não leva porque talvez pegue mal, mas eu acho que hoje já tem quem leve. Não é isso? Ou seja, tudo se tornou entretenimento para você sobreviver com mais conforto, mas o centro da vida é a sobrevivência material com o maior conforto possível. Essas coisas deixaram de ser pontes. Então, a decadência, por exemplo, da arte, existe um escritor moderno que se chama Roger Scruton, que ele diz, olha, diante do esvaziamento da política e da religião no nosso momento histórico, eu acho que a arte poderia fazer essa ponte. Se os homens voltassem a acreditar na beleza. Cabe à arte a missão dramática de resgatar a consciência humana do caos. Eu acho que ele está otimista, eu acho que nem a arte não dá mais conta disso. Mas ele tem essa esperança num livro chamado Beleza. Porque resgata algo que é atemporal, ou seja, a política resgataria a justiça, a religião a bondade, a arte resgataria a beleza, arquétipos, ou seja, algo de eternidade no meio do tempo. Lembrem daquilo que a filosofia grega dizia, que a grande arte do homem é roubar momentos de Cronos para Zeus, roubar momentos do tempo para a eternidade. E você faz isso quando a tua consciência vai além do temporal, do superficial, do banal e encontra algo de permanente, algo de eterno. Quando não encontra, nem ninguém encontra para contar para a gente, fica todo mundo nivelado por baixo. Numa horizontalidade onde vale mais quem tem mais. É o quantitativo sobre o qualitativo. E esse é o momento histórico e altamente competitivo. Ou seja, se eu for mais rico do que você, talvez não seja bom para a sociedade. Que se dane a sociedade, eu quero ser mais rico do que você.
Não há um pensamento coletivo. O mundo está entrando numa crise. Coitada da África, vai sofrer tanto. Problema dos africanos, eles que se virem. Eu penso em mim e nas coisas que me dizem respeito diretamente, que é o mito de Minos, não é? Aquela história de que tudo que você toca se torna ouro. O que significa isso? O meu amigo, o meu familiar, as coisas que me são diretamente relacionadas viram ouro, o resto é lata barata. Ou seja, as coisas que não são minhas não me interessam. Ou seja, é o predomínio da personalidade, da individualidade no mau sentido sobre qualquer outra questão social. É o meu grupo, os meus amigos, o meu partido político, o meu grupo social, a minha família, ninguém pensa no todo. Isso se você projetar para um organismo humano uma célula que se comporta assim, não pensa em nenhum momento no todo, mas só nela ou talvez no tecidozinho ao qual ela pertence, que tipo de célula seria essa? Cancerígena, com certeza. Mas é um pouco de mentalidade cancerígena, né? Minos não, desculpa, eu troquei. Midas. Midas é o mito que tudo que ele toca se torna ouro. Dissipação da consciência, né? Isso acontece. Idade, em bom português. Então ele vai falar que nenhum sentido está focado no grupo. Ou seja, o egoísmo está vivendo o seu hit parade no nosso momento histórico. Tudo focado no indivíduo, mas em sua esfera material. A comunicação corpo e alma é cortada e o homem é dividido em dois, que é o mito lá do banquete. O homem é cortado ao meio, o homem era redondo, foi cortado ao meio. Separa-se o corpo da alma, separa-se a essência da aparência. Então, quando você fala com o corpo. Pergunta para ele o que você está fazendo aqui. Não sei não, mas eu vou morrer daqui a pouco. Vai mesmo. Aí, quando uma pessoa me diz, eu não acredito que exista vida depois da morte, não se apressem muito em dizer você está errado ou você está certo. Primeiro, entende o que ela está querendo dizer como eu. Porque se o eu é personalidade, ela tem razão. Onde já viu o corpo ter alguma vida depois da morte? Dispersa, dissipa, deteriora, não tem vida para isso. Se você identifica o eu como outra coisa, aí vamos ver, vamos discutir. Mas se o eu é só corpo, eu também não acredito, não. Alguém acredita? Então, há que entender do que as pessoas estão falando antes de discordar delas. Então, divididos ao meio, nós nos identificamos só com uma metade. Uma ponte só pode ligar as duas margens do rio quando ela toca as duas margens. Ancorada num lado só não dá. Então, nós não podemos mais ser pontífices, porque a nossa consciência não toca o outro lado do rio, que é a nossa essência. Somos estranhos para nós mesmos. E, às vezes, morremos estranhos para nós mesmos. Agressão projetada. Vocês lembram que na sociedade primitiva ele dizia que tinha isso? Então o cidadão aceitava o seu pai, a sua mãe, o seu governante, o seu xamã, harmonizava os conflitos locais, mas jogava o demônio para além das fronteiras. Não podia matar o demônio, era um personagem importante. Então o demônio era o estrangeiro que tinha que ser banido, tinha que ser controlado. Mas uma sociedade com esses padrões globalizantes, a gente vai botar o demônio onde? Se eu não estou nem aí para a sociedade, onde eu vou botar esse raio desse demônio tão necessário para eu ficar com raiva dele? Senão eu vou ter que ficar com raiva de mim mesmo, eu não suporto isso. Então ele diz que existe uma sectarização da sociedade, se forma divisões, agrupamentos em função de interesses comuns, e o demônio é aquele que não trabalha para o meu interesse, trabalha para o dele. Ou seja, uma união em torno de interesses. É gregário, as noções de patriotismo, de união de algum tipo maior estão muito fragilizadas. Ou seja, a união é gregária em função de interesses comuns. E o demônio é aquele que não trabalha para o meu interesse, trabalha contra o meu interesse ou trabalha só para o dele, que é a coisa mais comum. E as uniões são muito passageiras. Enquanto você quer a mesma coisa que eu, estou contigo. A partir do momento que o teu interesse diferencia do meu, eu já não estou mais contigo. Porque, no fundo, eu só estou com o meu próprio interesse. Nem comigo mesmo eu não estou. Eu estou com o meu bolso, talvez. Ou seja, eu estou com o meu interesse à flor da pele, nada mais. O autointeresse é engrandecido, a associação em nome dele, e não aniquilado. Lembram que lá nas sociedades primitivas ele tinha que submeter o egoísmo, senão a sociedade era inviável? Hoje a gente, ao invés de submeter, a gente promove o egoísmo, a gente espeta o egoísmo para ele pular. Então você sai na rua, está lá o outdoor, destaque-se, tenha sucesso. Destaque significa você ganhou e todo mundo fracassou. Chegue na frente, então um monte de gente tem que ter chegado atrás. Vocês não veem esse tipo de slogan? Então o que eles estão fazendo com o teu egoísmo? Acorda aí, vai lá, corre. Então nós somos excessivamente estimulados
a sermos vitoriosos às custas de muita gente ser fracassada. Isso é uma contracultura do ponto de vista da evolução humana, que depõe contra a maior virtude humana, que é a fraternidade. É inviável uma vida social nesses termos. Todo mundo quer que o mundo gire em torno dele. São 7 bilhões de seres humanos. O que a gente faz? Cria 7 bilhões de mundos ou acaba com isso. Muda esse tipo de cultura. Senão é inviável. Novos símbolos surgirão. Ele vai dizer, olha, vai haver um determinado momento que a gente vai ter que criar. Vão haver novos símbolos. Não vão ser universais. Isso é uma... Ele, pelo menos, não acredita, eu também acho pouco provável. Pelo menos por muito tempo é uma utopia. Cada grupo, cada momento vai ter uma necessidade de expressar os seus ideais de uma forma que fique mais próximo dele. A nossa sociedade precisava criar os seus próprios símbolos, não criou. Já comentei isso com vocês lá no Caibalion, falamos sobre isso, que nós que criamos aviões a jato, quando precisamos representar a justiça, temos que pegar a Têmis grega. Quando queremos representar o amor, temos que pegar a Vênus, a Afrodite, greco-romana. O máximo de símbolo que a gente tem para o amor é um coraçãozinho, que representa a paixão, não o amor. Lembra desse exemplo infame que eu costumo dar do coraçãozinho? Sobe, desce, acaba, começa tudo de novo. Isso é paixão. É aquele coraçãozinho romântico. Isso para o amor não serve. Nós não criamos símbolos próprios. Mas símbolo é uma das coisas mais necessárias para a estruturação da psique humana, porque é uma face com que o mundo espiritual se mostra particularmente para você no momento em que você está, para que você possa vê-lo. Os gregos, por exemplo, admiravam demais os egípcios, mas não usaram os deuses deles. Porque aqueles deuses serviam para representar a ideia do divino para egípcio, para grego não dava para entender. Então eles tiveram que recriá-los num nível que os gregos tivessem condições de entender e aquilo fosse representativo para eles. Isso aí é uma tecnologia da psique humana que nós que nos consideramos tão entendedores não sabemos mais. Não criamos os nossos próprios símbolos. Então ficamos sem comunicação, porque não temos ponte para representar os grandes ideais humanos. Então, já não somos convidados a isso pela cultura, e eles não têm representação, a natureza não dá saltos, por que buscaríamos valores? Buscamos êxito, meramente êxito material. E quando o alcançamos, e não tem mais nada para alcançar, vem a angústia existencial. E quando não alcançamos, também vem a angústia existencial. Nós paramos num abismo. Porque aí achamos que o universo é injusto e a realização é só para o outro. Paramos num abismo. Então ele diz, os símbolos vão ser recriados no futuro, dentro de uma encruzilhada espaço-tempo, segundo a necessidade de cada grupo humano, mas a humanidade do futuro vai ter que saber que por trás de todos esses símbolos existe uma única realidade. Senão não acaba nunca isso. Meu símbolo é melhor do que o seu. Ah, você vai querer comparar a sua Afrodite com a minha Astarté? Oh, mas pelo amor de Deus, se nós temos um mínimo de nível, sabemos que a minha Afrodite e a sua Astarté são uma coisa só, mas você precisa da Astarté, eu preciso da Afrodite. Ele vai dizer, num determinado momento, as pessoas têm que ver a essência do simbólico no plano espiritual, no plano das ideias, e reconhecer a necessidade de se expressar segundo a língua de cada um, segundo o momento de cada um, mas reconhecer por trás de tudo uma única ideia. Falei para vocês que Mircea Eliade tem uma passagem que ele fala uma coisa que eu acho bela demais, que ele diz, olha, uma tribo remota, num canto escuro do mundo, coloca uma pedra em cima da outra e faz culto a isso, isso representa o divino para ele, isso deveria ser objeto de respeito por parte de toda a humanidade. Pelo menos a humanidade civilizada. O que é sagrado para um homem deveria ser objeto de respeito por toda a humanidade. E você não pode dizer que o seu símbolo seja melhor do que o dele. É a trilha dele, e a sua é a sua trilha, mas por trás você teria que ver que é uma única ideia que está representada. Então, novos símbolos surgirão não idênticos, mas adaptados às necessidades locais. E devem ser entendidos como tais, mas com uma essência comum. Aí ele vai pegar uma parte do Rig Veda, que diz o seguinte, a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. Mas os sábios sabem que o nome do outro não é um nome errado, é apenas uma gramática diferente para um mesmo ser. Ou seja, uma sintaxe, uma plasmação diferente para um mesmo ser. Ele diz, o homem primitivo, para sobreviver, ele temia a ferocidade dos animais, ele temia a ciclicidade dos vegetais, porque ele podia morrer de fome. O homem moderno teme o outro homem. Essas coisas, em geral, estão submetidas, até certo ponto, né? Pode ser que a gente perca o controle delas em algum momento. Mas a natureza foi submetida pelo homem. O maior medo do homem hoje é o próprio homem. Então, a fera que pode destruir a sua vida não é o leão que está na floresta, nem a planta, é o outro ser humano. Isso é sui generis. Você não vai encontrar um leão cujo maior medo dele seja um leão.
um carneiro cujo maior medo dele seja outro carneiro. Isso é sui generis, porque o maior risco do homem, como diria lá Jean-Jacques Rousseau, que o homem é o lobo do homem, né, se tornou o próprio homem. Isso é uma curiosidade. Hoje o animal e o vegetal foram submetidos, o maior perigo é o homem. A lei cósmica é até vista e aceita. A gente sabe que existem certas leis universais. Mas qual é o reflexo delas na minha vida? Aquilo que a Índia chamava de Dharma? Nenhum. É um acordo de cavalheiros. Deus segue as suas leis, eu sigo as minhas, e ele de vez em quando me beneficia, porque eu faço algumas graças, né, alguns favores, e ele me faz outros de volta. Ou seja, nós temos um acordo de cavalheiros, mas ele vive sob as leis dele e eu vivo sob as minhas, cujo interesse gira em torno de mim mesmo e não das necessidades do cosmos, ou muito menos de Deus. Percebem? Então, para que eu quero Deus? Para atender os meus desejos, as minhas necessidades. Eu giro em torno do meu eu pessoal. E Deus segundo os interesses do cosmos. Eu não trabalho para ele, mas de vez em quando peço para ele trabalhar para mim. É a história do Aladim. Eu esfrego a lâmpada e o gênio sai lá de dentro com uma única função: atender os meus desejos. Até que uma hora você abre mão dos seus desejos e liberta o gênio. E aí ele está onde? Em todos os lugares do universo. Ver a Deus em todas as coisas. Então o homem teria que abrir mão do seu egoísmo para passar por esse umbral de libertar o gênio. Enquanto não é um acordo de cavalheiros. O universo tem leis, mas eu tenho as minhas e cada um na sua. E no máximo um acordo de cavalheiros para que ninguém incomode ninguém. Esse é o ápice do egoísmo, que chega a ser um pouco irracional. Necessidade de submeter a presença estranha e ameaçadora do egoísmo próprio e alheio. Ou seja, o leão que estava na selva que podia te comer, agora é o egoísmo. Que está o tempo todo te rondando, o teu mesmo e o dos outros. Que em determinado momento pode roubar o controle racional da tua vida, que pode roubar a tua própria vida e a vida daqueles que você ama. Ninguém sabe qual é o próximo golpe que o egoísmo pode te dar. O que ele pode te tirar. De autoconfiança e de bases para estar no mundo. Ninguém sabe. O egoísmo é sempre uma fera espreita. É o nosso maior inimigo. O herói moderno deve realizar a busca da presença divina em si mesmo e sintonizar o seu destino com ela. Ou seja, encontrar a sua essência, lembrem do fio Sutratma, que é a mesma essência do universo, e sintonizar a tua vida no mundo com essa lei universal. Fazer com que a tua lei seja uma demonstração na prática da grande lei universal, esteja alinhada com ela, ou seja, que você volte a se tornar um pontífice. E aí ele vai dizer uma coisa que eu achei lindíssima. Ele diz o seguinte: não se deve esperar que a sociedade o salve, ele é que deve salvá-la. Você não espere, a sociedade vai dar um jeito de resolver isso e vai salvar a minha pele. Não. Se você não se virar para salvar a pele da sociedade, as coisas vão para o buraco. Responsabilidade individual. Ou seja, se você serviu a vida inteira ao interesse individual, agora saia de polaridade e vá para a responsabilidade individual. Ele diz, olha, a gente chama a Idade Média de Idade das Trevas. Ou seja, as trevas estavam na matéria, a luz estava no espírito. A gente não aboliu as trevas, só mudou a posição dela. Ela passou para o outro lado do tabuleiro. Do ponto de vista moral, espiritual, psicológico, estamos nas trevas, é cada um por si. E a luz passou para o ponto de vista técnico-científico da sobrevivência no mundo com eficácia. Mas os fins, o terreno dos fins, as trevas foram para lá. A gente não aboliu as trevas, só mudou ela de lado no tabuleiro. Isso não é propriamente uma evolução humana global. É uma evolução parcial, e toda evolução parcial cobra o seu preço. Por fim, ele vai colocar essa frase de Nietzsche, que eu achei muito bonita, que Nietzsche fala desse futuro, isso na genealogia da moral, onde ele vai dizer desse homem nobre que encarava esse ideal de nobreza. Ele diz, bom, está distante sim, mas vive como se o dia tivesse chegado. Muito bonito isso, né? Se isso for presente para você, significa que algum dia tem chance de ser futuro para a humanidade, porque você deu exemplo, você foi na frente e mostrou que isso é possível. Eu sou pontífice e vivo em função de valores agora. Alguém pode tomar esse exemplo e trazê-lo ao mundo, porque tudo nasce no plano das ideias para depois concretizar. Aquilo que somos hoje foi ideia de alguém no passado. E por isso concretizou. Nada cai aqui diretamente de paraquedas. Tem que primeiro passar pelo plano mental e depois concretizar aqui. Mas ainda que isso vá ser futuro coletivo para a humanidade, se você o vive agora, é presente para você. Você antecipa no presente aquilo que será futuro da humanidade e abre as portas para que isso seja possível em algum momento. Ou seja, vive como se o dia tivesse chegado, como se o dia fosse hoje. Essa mensagem de Nietzsche que ele deixa como final eu acho bela. E por fim, para fecharmos então a nossa longa história,
aprender a ouvir. A vida fala. Os mitos se vivem. A nossa vida é toda ela simbólica. E está tentando nos dizer alguma coisa. Está nos contando um monomito. Como os obstáculos estão colocados na nossa vida para que, superados, nos levem à luz e tragam luz ao mundo. Para que sejamos pontífices e sejamos propriamente humanos. Essa é a ideia, então, esse é o recado, que eu espero que seja útil na prática para vocês. São muitos exemplos muito bonitos, né, muito tocantes, que mostram que a humanidade inteira, para os 4 cantos do tempo e do espaço, ecoa uma mesma mensagem. Seja humano. O mundo está esperando por isso. Isso é necessário. Entenda o recado da natureza. Seja humano. Aprenda a ouvir. E é isso, gente. Fechamos com a pontualidade suíça, que eu nem sempre consigo, né? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer em relação a essa leitura? Sei que é difícil, eu me propus a fazer um capítulo por aula, então é difícil acompanhar com a leitura, mas está tudo gravado, está tudo no YouTube, e eu espero que vocês não percam a oportunidade de chegar até o final na leitura de vocês, fazer as suas reflexões e fazer pontes para que isso seja útil de alguma maneira, não vire um mero intelectualismo, não vire quantidade. E agradeço muito, sei que alguns vieram de longe prestigiar essa leitura, sei que muitos têm me escrito direto e agradecido pelo que tem sido feito. Para mim, sobretudo, foi um privilégio. Ler com a intenção de fazer pontes, trazer isso para mais perto de nós. Talvez tenha sido eu a maior privilegiada. Agradeço muito por vocês me darem essa oportunidade. Muito obrigada.